ser o nosso momento de louvor e adoração, então, nós vamos cantar a música Castelo Forte. Por nós, Jesus.
Deus que viria para dar a sua vida pelos nossos pecados. E nós vamos cantar essa música aqui, fala: por suas pisaduras nós somos salvos. Para nós lembrarmos do preço que foi pago pela nossa vida. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha teu reino.
hoje quem vai pregar é o pastor Alípio. Ele vai trazer uma mensagem especial para esse culto de Páscoa. Tenho certeza que Deus quer falar com você, abra o seu coração, receba essa mensagem, um coração humilde, desejoso de obedecer. Amém? Boa noite, vamos dar prosseguimento no nosso culto e eu convido você de imediato para abrirmos a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, e vamos à leitura da palavra. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e com toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondendo-lhe o intérprete da lei, disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede de igual modo. Amém? Está aqui, essa é a leitura da palavra. E hoje é um dia para nós especial. Creio que para todos que creem em Jesus é um dia especial. Um domingo, chamado domingo de Páscoa, mas se nós entendermos um pouco a história, e aliás para conhecer o projeto de Deus e para entender o plano de Deus,
não dá para entrar no meio da história. É preciso iniciarmos no início dela. Qual o propósito de Deus para o homem? E aqui nós temos esse início, lá com o chamamento de Abraão, nosso pai na fé. Depois chegou até Moisés, quando Deus propôs tirar o povo então dele do Egito, depois de 400 anos de sofrimento. E no capítulo 12 de Êxodo, então, está descrita a Páscoa, conhecida como Páscoa judaica. E essa Páscoa foi descrita em detalhes como ela deveria ser. O que Deus requeriria para que essa Páscoa fosse celebrada. Essa Páscoa não era um evento. Essa Páscoa tinha propósito, tinha ensino, tinha revelação. E pasme, há 3.000 anos atrás, essa Páscoa aprontava para Jesus. É por isso que tem elementos nessa Páscoa importantes que nós precisamos evidenciar. Vamos apontar 3. Não existe Páscoa sem cordeiro. Não existe Páscoa sem ervas amargosas. Não existe Páscoa sem pães asmos. Esses foram os 3 elementos que Deus requereu do seu povo para que fizesse parte dessa celebração. E tudo isso tinha um sentido. As ervas amargosas eram para lembrar o tempo de sofrimento do seu povo no Egito, 400 anos escravizado. Pães asmos sem fermento, mostrando um povo separado, que apesar desses 400 anos, não se contaminou com a idolatria do Egito, com os pecados do Egito, mostrando para o povo de Israel que o povo de Deus é um povo separado. Tanto é que quando as pragas vieram sobre o Egito, caíram sobre as casas dos egípcios, mas na casa dos judeus nenhuma praga entrou. Chegando então ao cordeiro. O cordeiro deveria ser sem mácula, sem defeito, deveria ser imolado e deveria ser consumido todo ele. Todo, carne e as frisuras, não deixar nada. Muito bem, essa era a Páscoa judaica. Jesus vem, começa o seu ministério, começa a pregar o evangelho que hoje nós conhecemos. Durante 3 anos exercendo o seu ministério, separou discípulos, 12, e depois de 3 anos, ele reuniu os discípulos na sua despedida e junto eles celebraram o que nós podemos chamar e afirmar a última Páscoa. Por que a última Páscoa? Porque a Páscoa apontava exatamente para ele. Ele era o cordeiro a ser imolado. Nós não podemos repetir a Páscoa. Nós não podemos imolar um cordeiro de novo. Diferentemente do cordeiro judaico, ele se repetia todos os anos. Mas Jesus é o sacrifício perfeito, único, executado uma única vez, para sempre. E ele deixa claro isso na carta dos Hebreus. Não existe outro sacrifício mais. Não podemos imolar de novo o cordeiro. E detalhe interessante, quando João Batista vai encontrar com Jesus, ele não conhecia Jesus, ouvia falar de Jesus, mas não tinha tido um encontro com Cristo. Quando Jesus se aproxima do local que ele estava, movido pelo Espírito de Deus, ele aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista estava tendo a revelação de que ali estava o Cristo, o Cordeiro de Deus que veio para ser imolado no meu lugar, no teu lugar. Esse é o Cordeiro Pascal. Esse é o Cordeiro que foi imolado, que sofreu, que padeceu. Por isso, você fala muito em compaixão, e compaixão é dor, é sofrimento. Tudo que ele sofreu na cruz
no nosso lugar. Então, ao refletir sobre a Páscoa, e queremos refletir, primeiro nós precisamos passar pelo sentido dela, antes de chegar no fim. Antes de chegar na alegria da celebração, antes de chegar na ressurreição, nós precisamos lembrar que essa morte, que esse sacrifício, que o Filho de Deus sem pecado fez, Ele o fez no meu lugar. Ele veio para resgatar uma humanidade perdida, já condenada à morte. É por isso que Ele é apresentado como o Salvador do mundo. Ora, só existe Salvador para quem está perdido. Só se salva quem está se perdendo. E Jesus veio salvar uma humanidade que já estava perdida. Por isso que Ele diz, e precisamos entender algumas coisas, em João 3,17: eu não vim para julgar o mundo. O mundo já está julgado, o mundo já está condenado. Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele veio para a salvação, Ele veio para o resgate, Ele veio para o sacrifício, Ele veio para ser imolado, para que na sua morte nós pudéssemos ter vida. Então, pensar Páscoa é pensar dessa forma. É no que Cristo fez no meu lugar. Ele tomou a cruz que era minha. Ele tomou a morte que era minha. Ele padeceu a dor que era para ser minha. Ele fez tudo isso no meu lugar. Isso é a nível de reflexão, de entendimento. Mas a palavra a ser ministrada hoje fala de íntima compaixão. Então necessário se faz essa introdução a respeito de alguém que teve a maior compaixão que pode existir pela vida do homem, pela nossa alma. Portanto, ele é inigualável, é incomparável e, consequentemente, insubstituível. Se olharmos para a palavra do Senhor, a começar por essa que lemos, foi Jesus que citou essa parábola. Detalhe interessante, eu gosto muito dos detalhes da palavra. Ele foi interrogado aqui no início da leitura por um intérprete da lei. E queremos atentar para isso nessa noite. O intérprete da lei, vejam bem o versículo 25 diz: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele não estava aqui para ouvir de Jesus, entender, receber a mensagem e praticar. Ele levantou para questionamento. E aí ele faz essa pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo quem ele era, ele perguntou: o que diz a lei? Como te interpretas? Já que tu é intérprete da lei. A lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus poderia ter dito para esse intérprete da lei duas palavrinhas: parabéns, respondeste muito bem, vai e pratica isso, faça isso e viverás. E aí, mais uma vez, e agora querendo se justificar, muito pródigo do homem isso, muito pródigo da sociedade moderna hoje, muito crente, muito pródigo do evangélico dos nossos dias. Relativizar para se justificar, relativizar para não cumprir, para não viver, para não aplicar a palavra. Ele tentou se defender, se justificar, mas quem é meu próximo? Eu não sei quem é meu próximo. Será que meu próximo seria meu pai? Minha mãe? Meu primo? Meu tio? Quem é meu próximo? E aí Jesus cita esta parábola
E quando ele cita essa parábola, não é mais uma resposta para o intérprete da lei. É uma resposta para mim e para você. É mais do que uma resposta para nós, é uma direção para nós, é um ensino para nós. É uma orientação para a nossa vida. Ele cita a questão do samaritano. E nessa parábola, ele cita também, faz questão de incluir o sacerdote, o levita, que passaram por aquele homem à beira do caminho e vendo a sua situação, vendo o estado que ele se encontrava, mesmo assim passaram de largo. Passaram longe, passaram em branco, passaram indiferentes, como se o problema não fosse deles. E na verdade não era. O problema não era do sacerdote, o problema não era do levítico, do levita. O problema era do homem caído à beira do caminho. E então Jesus cita um terceiro personagem, o samaritano. Não era religioso, não tinha cargo, não era oficial, não ministrava no templo, não levava uma Bíblia debaixo do braço, não assistia a cultos evangélicos, não ia a shows gospel. Mas vendo este homem caído à beira do caminho, tem uma atitude que não havia no coração do sacerdote, nem no coração do levita. Uma atitude de compaixão. Algumas referências bíblicas citam movido de íntima compaixão. Hoje existe uma linguagem contemporânea que trata a compaixão como empatia. A psicologia classifica a empatia em 3 estágios: empatia emocional, além disso ainda tem a empatia a nível de cognitiva e também aquela compassiva. Emocional é quando você se dói com a dor do outro. Cognitiva é quando você compreende o ponto de vista do outro. E a compassiva é o somatório dessas duas. Sentiu, compreendeu e passa a ter o desejo de ajudar na solução do problema ou na minimização daquele que sofre. Simpatia. Mas o evangelho verdadeiro é a prática da palavra. Então, vamos para a palavra. Jesus disse: se alguém me ama, praticará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O apóstolo Tiago, tratando desse assunto com a igreja, ele também diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que responsabilidade! Quando nós tornamos-nos conhecedores da palavra, nós passamos a ter a responsabilidade de ser praticante dela. Nós não contamos mais com o pecado da ignorância, quando nós cometemos por não conhecer. Agora nós conhecemos. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora nós conhecemos a verdade. Agora nós conhecemos a palavra. Agora nós conhecemos o ensino. Agora vamos praticar. Jesus veio para a prática do maior ato de compaixão: derramar o seu sangue
em favor daquele que sofre, para a salvação daquele que sofre, que estava condenado, perdido e sem salvação. Mas antes desse ápice da cruz, na sua trajetória de ensino, nos seus 3 anos de ministério, caminhando com os discípulos para ensiná-los o que é na prática a compaixão, ele curou a viúva de Naim. E o texto diz que tinha morrido o filho da viúva e o cortejo vinha vindo pela cidade. Você imagina, essa mulher já tinha perdido o marido, por isso viúva. Agora perde o único filho. Não. Essa mulher fica sem marido, sem filho e sem INSS. Não tinha aposentadoria na época. Ela ficou sem referência. Ela só ficou com a dor. Uma dor inconsolável. A dor de perder um filho. A dor de perder o marido. Quem pode consolar? Então, quando Jesus viu aquela situação, Lucas, para quem gosta de referência, capítulo 7, no versículo 13, ele diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu e lhe disse: não chores. Aproximou-se do esquife, tocou e disse para o seu filho: levanta-te. E o filho dessa mulher ressuscitou, nós conhecemos a história. Que presente, que ato de misericórdia, que ato de compadecimento, que ato compassivo esse, que demonstração de ser compassivo, de compaixão. Era o caminhar de Cristo. Ali chegam 2 leprosos para ele, tomados, cobertos de lepra, sem cura, condenados à morte, excluídos da sociedade, não podiam se aproximar de ninguém, nem de familiares. Pior do que o Covid de hoje. O Covid de hoje ainda tem cura. A lepra não tinha cura. Não tinha essa porcentagem de 97% de curados. Uma vez leproso, condenado à morte. A exclusão. Hoje, nós estamos vendo quão difícil é o isolamento social. Quão difícil é viver longe das pessoas que você ama, longe do convívio social, normal, cotidiano. Estamos sufocados porque já faz um ano. Mas os leprosos, que eram para a vida inteira. A partir do momento que a lepra se manifestava, eles eram excluídos. Eles tinham que, se alguém se aproximasse, eles tinham que gritar: imundo, imundo, para que a pessoa não se aproximasse e não fosse contaminada. Não tinha máscara, não tinha álcool em gel, não tinha auxílio emergencial, havia abandono total, condenado à morte. Daí se entende o desespero que esses dois correm para Jesus, se prostram, olhando atônitos para ele, diz: Senhor, se tu queres, podes purificar-me. E Jesus, o texto diz, profundamente compadecido, profundamente condoído, ele diz: quero. Fica curado, fica limpo. E na mesma hora esses 2 leprosos foram curados. Estamos falando de prática. Estamos falando de prática do Evangelho. 2 cegos também chegaram para Jesus. Ouviram a fama de Jesus, sabiam que ele poderia curá-los. E agora Jesus está passando. Ouviram o alarido da multidão, a marcha, o tropel. Olha, Jesus está passando.
Eles foram para a beirada da estrada e começaram a clamar por Jesus. Jesus também, e o termo aqui é conduído pela situação, se aproximou e os curou. Logo vocês vão entender onde eu quero chegar. Multiplicação dos pães. A multidão estava 3 dias seguindo Jesus. Não tinha Zafari, Big, não tinha mini mercado, não tinha padaria, não tinha nada. Eles não tinham comido nada. Então Jesus, lá no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 2, ele diz: tenho compaixão dessa gente. Eu tenho compaixão desse povo, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Foi aí que ele chama os discípulos, pergunta o que eles têm. E dentre toda uma multidão de 5.000 pessoas, tinham 2 peixes e 5 pães. Até o próprio discípulo deles: mas Senhor, o que é isso para essa multidão? Não é nada. Jesus disse: trazei-me. Para o Filho de Deus, que tem o poder de multiplicar, isso é tudo. E ali ele transforma e alimenta toda a multidão. 5.000 pessoas. Foi Jesus que citou a parábola do filho pródigo. Jesus criava parábolas de ensino. As parábolas de Cristo não eram historinhas para entreter a multidão. Eram ensinamentos. Então, nessa parábola do filho pródigo, ele cria uma situação, porque através dela ele quer nos ensinar. E um homem tinha 2 filhos, um deles chegou para o pai e pediu a sua parte. O pai deu e ele foi embora. Gastou tudo, botou tudo fora, se divertiu. Dinheiro acaba e acabou. Veio a escassez, o desemprego, a miséria, a fome, a dor, o frio. E ele caiu em si. O que eu estou fazendo na minha vida? Os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que eu. Eu estou aqui nessa vida porque errei. Ele cai em arrependimento, toma uma decisão e volta ao encontro do pai. E no coração dele ele já dizia: quando chega lá, vou dizer: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser teu filho. Mas quando o pai o avista de longe, o pai sai correndo ao seu encontro, o abraça, beija, e ele querendo contar para o pai que estava arrependido, que ele entendeu. Mas o que Jesus quer mostrar aqui, que a misericórdia suplanta o juízo. Que a compaixão suplanta o legalismo. O pai não disse para ele: olha aqui, ó, eu tirei tudo. Você pegou a tua parte, você foi embora, você gastou tudo com os parças e com as piriguetes. Agora está colhendo o que você plantou. Poderia ter dito isso? Legalmente, sim. Qualquer legalista diria isso. Já te dei o que é teu, você desfrutou,
botou fora, você não tem mais direito. Legalista, sim. Para quem tem compaixão, não. Para quem tem compaixão, age como o pai do filho pródigo. Para quem tem compaixão, age como o bom samaritano. Porque o Evangelho não é uma teoria. O Evangelho é uma prática. Então temos diversos exemplos de compaixão. Eu quero, inclusive, para que não fique muito impessoal e equidistante da nossa realidade, eu tenho um testemunho aqui, que eu registrei e quero compartilhar. Dos nossos dias. Para que você não pense, não, mas naquela época era diferente. Não, não, dos nossos dias. Certa vez, fundi o motor do meu carro. E eu cheguei na igreja de táxi com a minha esposa e meus filhos. Desembarcamos na porta da igreja. E o irmão que estava na porta da igreja viu a situação. Após o culto, esse irmão me procurou e disse: irmão, o que houve com o seu carro? Falei: quebrou. É mesmo? Falei: quebrou. E agora? Falei: agora eu estou quebrado também, né? Por 15 dias o carro vai ficar na oficina, eu dependo. O irmão sabe que eu dependo do carro para trabalhar. Mas vamos à luta, né? Ele disse: não. Eu tenho o carro da minha esposa em casa. Ela usa eventualmente para ir na padaria, para ir no mercado, até mesmo para vir na igreja. Então eu vou lhe emprestar o carro no período que o irmão precisar. Quando o irmão tiver seu carro restituído, o irmão me devolve o carro. Fiquei sem palavras. Usei o carro 15 dias. E fui mais surpreendido ainda quando fui devolver o carro. Falei com a minha esposa. Falei: é justo que a gente abençoe o irmão com o valor, não 100% de uma alocação, porque se for assim eu pegaria na Localiza, mas pelo menos 50%. Estabelecemos isso, combinamos e fomos entregar o carro. Agradeci e disse: irmão, eu não vou poder ressarcir o irmão em 100% de uma locação, mas eu gostaria de poder, quando falei eu gostaria de poder, não falei, ele não me deu tempo de falar em valores, me interrompeu, colocou a mão no meu ombro e disse: por favor, irmão, por favor, não me tire esse galardão. Eu não o fiz para ser ressarcido. Não tire de mim essa bênção que Deus me deu, de poder ver, perceber a necessidade do irmão e poder socorrê-lo. Esse galardão eu tenho com o Pai, não é contigo. Por favor. Eu tive um exemplo prático de vida cristã. Eu tive um exemplo prático de evangelho, de compaixão. Então a compaixão começa pela percepção. Ele viu eu chegando a pé. Não precisou nem ir até ele. Não precisou chorar as mágoas para o irmão. Não precisou falar do meu problema. Ele viu. E vendo, se compadeceu. Se colocou no meu lugar. Poxa, ele vai ficar em grande dificuldade. Ele precisa do carro para trabalhar. E partiu para ação, para atitude. Que é isso. É isso que o samaritano fez. O homem caído à beira do caminho não pediu ajuda, embora tivesse
caído, profundamente machucado, quiçá nem tivesse condições de pedir socorro, quiçá não tivesse nem condições de pedir ajuda, de falar, de gritar por socorro. Tal era o estado dele, mas não precisou. O samaritano viu, e vendo, ele compreendeu que ele precisava de ajuda. Parou tudo que ele estava fazendo, parou a sua trajetória, interrompeu a sua agenda. A Bíblia não diz o que o samaritano iria fazer lá na frente, o homem ia fazer lá na frente, o samaritano, qual era a sua agenda, mas ele parou. O mais importante agora era socorrer aquele que estava caído, era atender o ferido. Eu estou bem, meu negócio pode esperar, meu negócio pode ser adiado, minha agenda pode ser alterada, mas a dor do que sofre tem que ser agora, tem prioridade. Ele parou, viu, sentiu e agiu. Então, compaixão é isso. A compaixão transcende o pedido de socorro. Transcende, vai além. Ou seja, não necessita que haja o pedido de socorro, necessita que você veja, que você perceba, que você compreenda e parta para a ação. Isso é compaixão. E tem mais uma coisa aqui importante. Quando nós trazemos isso para os nossos dias, e até para muitos irmãozinhos da caminhada, e nem estou falando da situação do homem caído à beira do caminho, estou falando de clamor mesmo, estou falando de pedir ajuda. E eu já vivi isso, eu já passei por essa experiência de pedido de socorro e a pessoa dizer: se você está passando por essa situação, alguma coisa você fez. Eu quero dizer para vocês uma coisa, amados, de quem viveu a experiência. Aquela dor do problema passa a ser menor do que a dor do desprezo. A dor do problema passa a ser menor do que a dor da indiferença, da insensibilidade, da hipocrisia, da falta de amor. Então eu substituo a minha falta de compaixão, eu substituo a minha falta de amor ao próximo pela justificativa do legalismo de que você não merece ser socorrido. Imagina se Deus usasse esse princípio para conosco. Quantos se salvariam? Quantos de nós estaríamos hoje na presença de Deus? Quantos de nós hoje teríamos o nosso nome escrito no livro da vida? Se Deus usasse do mesmo princípio. Mas glória a Deus que Ele é Deus, e Deus é amor. Mas eu quero continuar mais um pouquinho com vocês. Vamos lá. Se existe compaixão, a Bíblia fala de diversos casos de compaixão, ela também cita caso de falta de compaixão, do credor incompassivo. Vocês conhecem essa passagem? Então, o credor incompassivo. Essa passagem está lá em Mateus capítulo 18, versículo 27, 29 e 30. Nessa passagem, Jesus cita
essa parábola do credor incompassivo para nos trazer uma lição, um ensino. Ele devia para o rei. Foi intimado, foi trazido à presença. Não tenho como pagar. Então eu vou vender a tua esposa, teus filhos, teus bens, e tu vai pagar a dívida. Aí ele se jogou no chão, caiu de joelhos e disse: pelo amor de Deus, tenha paciência para comigo, tenha misericórdia, eu tudo te pagarei. Aí este senhor resolveu perdoar. Tá bom, então vou perdoar a tua dívida, vai em paz. Ele saiu daquela situação e logo ali na frente ele encontrou alguém que devia para ele. Nem se comparava a quantia, mas alguém que devia para ele. E disse para esse alguém: ou tu me paga o que me deve, ou eu vou te executar. Vou te levantar perante o juízo. E ele se prostrou e disse: "Se paciente comigo e tudo te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Ele tinha acabado de ser perdoado. E agora chegou a sua vez de perdoar. Ele não perdoou. Cuidado com a oração do Pai Nosso. Esse credor incompassivo iria para o inferno orando o Pai Nosso. Porque essa oração diz: Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoados aqueles que nos devem, que nos ofenderam. Ele estaria enquadrado aqui. Ele recebeu misericórdia. Ele recebeu compaixão. E na hora de exercer compaixão, ele se esqueceu dela. A pergunta que não quer calar: o que impede o homem de ser compassivo? O que impede o homem de ser compassivo? Diante de tanta demonstração de compaixão. E quando eu falo do homem, falo de homem dentro das igrejas. Eu falo do homem carregando a Bíblia debaixo do braço. Primeiro, o legalismo. O legalista exerce o seu direito. Doa quem doer. E sem problema de consciência. Porque no seu conceito de legalista está assim, ó: eu emprestei, eu tenho direito de receber. Mas ele vai morrer, ele vai falir. Você vai estourar a família dele. Não interessa, eu emprestei. Exploda, eu quero o meu de volta. O legalista não faz nada a não ser por obrigação. Mas se ele tem a obrigação de fazer, ele vai e faz. Eu também vivi essa experiência. A pessoa me respondeu exatamente assim: eu não tenho obrigação de te ajudar. Portanto, eu tenho, mas não vou te ajudar. Simples assim. Eu não tenho obrigação. Eu respondi a essa pessoa: eu tenho 42 anos na fé. Eu tenho 38 anos de casado. Desde que meus filhos nasceram e se entendem por gente, eles não têm ideia do número de pessoas que foram acolhidas na minha casa. Algumas por uma semana, outros por 15 dias, por 90, por 6 meses, por um ano.
Fiz isso por obrigação? Nunca as vi. Não sei de onde vieram e nem para onde foram. Fiz por amor. Fiz por compaixão. Nunca por obrigação. Compaixão não se exerce por obrigação. Outro motivo para não se ter compaixão é o egoísmo. O egoísta só pensa no melhor para ele. O egoísta só enxerga o seu próprio umbigo, a sua necessidade. Então o egoísta não vê a necessidade do outro. E não vendo, ele não é tocado. Ele não se condói. Não se condoendo, ele não vai fazer nada para ajudar. Terceiro, a falta de amor. Não ama a Deus acima de tudo, também não ama o próximo como a si mesmo. Conclusão. A íntima compaixão nada mais é do que a prática de amar o próximo como a si mesmo. Só quem ama o próximo como a si mesmo exerce compaixão. Porque amar o próximo como a si mesmo é se colocar no lugar do outro, é sofrer a dor do outro, é se compadecer. Portanto, meus caríssimos irmãos, compaixão não é uma atitude, não é uma coisa que pratica no Natal, uma vez no ano, ou lá de vez em quando. Esses dias eu usei de compaixão. Não me lembro quantos meses faz que eu não usei, mas esses dias eu usei. Não é isso. A compaixão é fruto de gratidão a Deus por ter nos amado incondicionalmente. A compaixão é a mais pura demonstração da graça. Deus demonstrou através de Jesus toda a sua compaixão por nós. E para finalizar, o que nos identifica como cristãos não é o quanto nós sabemos da Bíblia, mas é o quanto nós praticamos dela. Que o Senhor nos ajude. Eu diria até mais. Vamos orar para que o Espírito Santo ministre no nosso interior esse sentimento, esse amor de compaixão pelo próximo. É algo que precisa ser gerado no nosso interior. Precisa estar dentro de mim. Não uma coisa que de vez em quando eu lanço mão dela. Ela tem que estar aqui. Surgiu a situação, ela brotou. Porque ela já está aqui. Eu não tenho que fazer um esforço para isso. A empatia é diferente. A empatia, os psicólogos dizem que é uma habilidade que você precisa desenvolver. E às vezes a habilidade ela é só emocional. Você até sente, fulano morreu, fulano está desempregado, mas para aí. Ou a empatia hoje muito usada é compreender o ponto de vista do outro. E para aí. E a compassiva é fazer alguma coisa, ser despertado para fazer alguma coisa pelo outro. Mas a compaixão é ter isso dentro de você. A compaixão
deve ser a vida do cristão, do verdadeiro cristão. Viu, percebeu, se condoeu e agiu. Essa é a compaixão que o Senhor quer que você tenha. Vamos voltar ao texto para finalizar o versículo 31. Desculpa, 37. Versículo 37. No 36, ele respondeu o intérprete da lei. 37, ele respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. E essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para aquele que quer seguir a Cristo, que quer viver o Evangelho, que quer ser discípulo do Senhor, que quer ser praticante da palavra. Vai e procede de igual modo. Vamos orar. Senhor, ouvimos a Tua palavra, mas queremos que ela não seja apenas mais um conhecimento ministrado a nós, mais um ensino ministrado a nós. Nós queremos que o Espírito Santo gere esse fruto de compaixão no nosso interior, de tal forma que cada vez que virmos a necessidade do nosso irmão, sejamos conduídos no nosso interior e passamos para uma ação efetiva de estender a mão, de abraçá-lo, de abraçar a causa, de ajudar, de socorrer, com todas as nossas forças, com tudo que estiver ao nosso alcance. E se não tivermos nada material para dá-lo, pelo menos demonstrar amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Estamos chegando ao final de mais um culto. Fica aqui o nosso convite para a nossa próxima reunião. Você é sempre bem-vindo. Até a próxima.